Bom, boa tarde. Vamos dar um balanço aí da manhã. No GGN nós trouxemos aí um conjunto de informações dos jornais europeus, americanos, asiáticos também, assim como informações sobre o que está ocorrendo no Brasil. De um lado, você vê o seguinte, a chamada diplomacia do coronavírus, chamado soft power, que o Brasil já, o tempo que ele ambicionava ser potência, ele pensou. Nós tínhamos antes aí um departamento dentro do Itamaraty que levava ajuda à África, levava Embrapa, levava informações médicas e tudo, antes de virar o país pequenininho que ele se tornou. E está havendo uma disputa grande de diplomacia entre Estados Unidos e China. A China está mandando médicos, ela criou nesse curto período de tempo, aí, uma indústria da saúde lá, médicos que estavam na linha de frente agora estão liberados. Então ela está mandando ajuda para tudo quanto é país, Tailândia, Itália. E daí surgem quem? Os heróis. Os heróis especializados em grandes epidemias, assim, que são os médicos cubanos. Os médicos cubanos que foram expulsos daqui por uma. O Jânio de Freitas, hoje, ele traz um artigo na Folha, a maneira como a imprensa permitiu esse crime do Bolsonaro e de seus ministros da saúde, de desmanchar o Mais Médicos por uma questão supersticiosa. Eles iam trazer guerrilha para cá. Todas as imbecilidades do Bolsonaro foram aturadas naquele momento. Foram aturadas naquele momento em cima da ideia de que qualquer coisa, qualquer maluco, é melhor do que o PT. Então você foi desmontando todas aquelas estruturas que garantiram, desde a redemocratização, a construção de um sistema de saúde. Né? Então foram expulsos aqui vaiados, mas vaiados. Aquela cena do médico cubano no aeroporto e aquelas gralhas vaiando lá entrou para a história. É uma foto histórica mostrando como que um país assume a irracionalidade do jeito que assumiu. Né? Então você vê hoje os médicos cubanos indo para todo lado. Daí tem um caso interessante, né? Eu recebi hoje um material de um ministro do Supremo com conversas que ele tem tido com juristas espanhóis e portugueses e tudo, sobre o que está sendo feito por lá. Né? E a Espanha, eu estou levando aos poucos aí, aos poucos não, até foi rapidamente hoje de manhã, as medidas que estão sendo adotadas na Espanha, daqui a pouco na Itália também, e todas elas partem de princípios muito claros de colaboração da União com os Estados, né, de você fazer uma articulação para a proteção dos vulneráveis. A Espanha, que veio de uma baita de uma crise depois de 2008, que tem um orçamento bem mais vulnerável que o brasileiro, abriu o seguinte: todos os vulneráveis vão ser atendidos. Quem for desempregado vai ser atendido. Estendeu o conceito de vulnerável para crianças, até para famílias que têm uma pessoa só, o pai ou a mãe, os velhos. Porque essa solidariedade é essencial para evitar uma tragédia. E todos os decretos reais, lá em decreto real ainda, vêm com a informação. Olha, o FMI disse, não poupem recursos nesse momento. Então você está tendo, agora vamos pegar alguns pontos aí. Você tem de um lado essa questão da colaboração. Aliás, o que a Espanha disse também lá, os Estados Unidos vai ser a próxima grande tragédia aí. Por quê? Pelo mesmo padrão que pode levar a tragédia brasileira se mantiver Bolsonaro, o Trump. A lógica é a mesma. É a superstição, é esconder o que está acontecendo, é o amadorismo de não se cercar de profissionais, mas só de quem fala yes man. No caso do Trump, lá um genro dele que assumiu a frente de batalha sem entender nada. No caso do Bolsonaro, os filhos dando palpite para todo lado. Então, do mesmo modo, e daí pega os Estados Unidos oferecendo ajuda. Não tem o que oferecer ajuda, eles não têm equipamentos hoje. Você vê, a maior economia do mundo ao lado da economia chinesa não fez a reciclagem da indústria para enfrentar esse tiroteio que vem pela frente. Né? E aqui no Brasil, o que está acontecendo? Quando você começa a pegar o conjunto de medidas que tem que ser tomadas, você não tem Estado maior aqui no Brasil. O ministro da Justiça ele é articulado, né, num governo que tem o Entraub, que tem o ministro das Relações Exteriores, que tem esse contra-almirante da Anvisa, que vai com o Bolsonaro espalhar vírus lá. Evidente que esse sujeito se destaca, mas não é o gestor que precisa. Não é o gestor que precisa.
Então, o que está acontecendo? Estão pipocando iniciativas individuais que deveriam estar sendo articuladas num plano maior. Por exemplo, o presidente do Tribunal de Contas estadual lá do Rio Grande do Sul, ele está por sua conta conversando aí para ver se pega hotéis que têm vagas, que têm lugares vagos, para montar quartos improvisados aí para atender doentes. Então, essa iniciativa, se você tivesse governo central, essas iniciativas daqui e dali, você juntava e montava uma articulação com estados. A Espanha, por exemplo, flexibilizou todo o orçamento porque diz o seguinte: a atuação na ponta é dos estados. Então, eles têm que ser fortalecidos, têm que ter todo o apoio dos estados. Aqui, o Bolsonaro... Ai, meu Deus do céu, é uma praga. Tem um amigo que sempre liga nas horas... Aqui, o Bolsonaro entra em conflito com os estados. Se algum ministro se destaca, ele vai lá e entra em conflito com o ministro. E esses dias, ontem, ele soltou mais um crime de guerra aí, que é a indicação para o pessoal sair comprando uma substância que é para malária aí, para... Você vê, a Anvisa soltou logo depois uma nota dizendo o seguinte: não recomendando a automedicação com esse material aí indicado pelo Bolsonaro. O Conselho Nacional de Justiça solta uma nota no mesmo sentido. Ou seja, fica todo mundo administrando um louco desvairado que está na presidência da República, cercado por 3 filhos completamente bibolados. Como é que fica isso, gente? Você pega agora as Forças Armadas, elas vão ter que atuar, vão ter que montar as tendas aí para levar UTI. Você pega eu estou conversando com o pessoal da área aí de equipamentos médicos aí para saber quanto tempo que é necessário uma empresa que produz respiradouros, por exemplo, que são fundamentais. Você pode tratar em casa tendo esse equipamento aqui. Nos Estados Unidos, você tem a indústria automobilística se dispondo a começar a fabricar isso aí. Eu estou querendo saber quanto tempo que é necessário para ela montar. Vocês dão um galpão vazio para ela. O que ela precisa de equipamento para montar e começar a produzir? O que ela precisa de treinamento? E a partir daí você vai ver o que é necessário do ponto de vista de facilitar a importação, do ponto de vista de solicitar, tirar pegar esses locais vagos e tudo, a questão dos hotéis. Tudo isso exige um comando que não tem no governo. Não tem, porque o Bolsonaro é isso que vocês viram aí. Até o velho da van hoje, tem um vídeo aí para vocês verem. Aí até o velho da van já entrou em desespero. Então, digamos aqui, o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro é desequilibrado. Ele entrou num vórtice aí que não tem saída. Não tem saída. Eu publiquei agora um vídeo dele tossindo aí num desses eventos aí. Ele já contaminou 19. Então tem uma saída digna para ele aí, que é se dizer contaminado, ou se contaminar efetivamente, se afastar por motivo de doença. Mas ele não pode, ele é impraticável. Por outro lado, o Paulo Guedes não tem a menor noção sobre como articular. Você pega a Espanha, eles pegaram lá uma agência de fomento, uma agência que foi criada para reestruturar o setor financeiro. Então ela passou a ter muitos ativos para liquidar. Essa agência está sendo colocada para construção de casas populares. Aqui você tem o BNDES pronto. Você tem institutos de pesquisa pronto. Você tem SUS prontos. É só articular. O que faz o bolsonarismo? O sujeito lá, o playboy, que entrou como presidente do BNDES, não apresenta em reunião de diretoria uma proposta de verba do BNDES para que o Famanguinhos comece a produzir kits aí de diagnóstico. E você vê numa guerra em que cada dia significa milhares de mortes. Então você vê como que é possível um negócio desse. O ministro da Saúde, ele articula soluções, fala coisas aqui, não tem nenhuma ascendência sobre nenhum setor. Nenhum setor. Hoje o ministro da Educação, aquela coisa horrorosa, o Weintraub, ele solta um Twitter: estamos articulando com estados para manter a merenda escolar. Logo em seguida entra um sujeito, põe aqui, olha, comunicado do Conselho dos Secretários de Educação dos Estados. O governo federal não nos recebe, não toma nenhuma decisão. Gente, nós estamos... Veja bem, é um grupo, é um governo terraplanista. Tem um ou outro racional que... ou terraplanista, ou um governo que fala yes bem. Você não tem uma pessoa para peitar Bolsonaro. Não tem. Então, como que é possível funcionar?
Dentro de uma corrida, você pega os Estados Unidos agora, vai começar um processo geométrico. Eu trouxe outro dia aqui uns artigos sobre o significado desse processo geométrico. É inimaginável. Hoje você tem 10, amanhã você tem 100. Depois de amanhã você tem 1000. Depois tem 10.000. Como é que fica? Cada qual que entra se reproduz em 10. Então é uma corrida contra o relógio aí, terrível, onde estão em jogo vidas humanas. Não pode deixar o Bolsonaro aí. Tem que tirar o Bolsonaro, seja de que jeito for. Se o Supremo não tiver coragem, se o Congresso não tiver coragem, pede ajuda ao coronavírus. Um outro ponto aí que você vê, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista interno, é a somatória, é o pacto em torno da luta contra a doença. Em todos os níveis. O Bolsonaro não sabe, ele tem a compulsão da morte, como já foi dito, do conflito, ele não sabe fazer outra coisa. A foto dele com os filhos lá, filmando lá, que os filhos todos... Meu Deus do céu, não respeita nem os filhos, vai contaminar os filhos também. Então, digamos o seguinte, você tem um caminho pela frente, esse caminho, as soluções estão sendo buscadas aí em todos os estados, todo mundo querendo. Em Minas, aí, o governador que falou ovo. Governador, o senhor ouve? Ovo. Mesmo assim, tomou uma atitude muito decente, junto com o Tribunal de Justiça e tudo, propondo para flexibilizar esse negócio de prisão em cima de réus que não, ou prisão provisória, de pessoas sem periculosidade. Rapaziada aí que é apanhada aí com gramas de droga aí que não significam ameaça alguma à segurança de ninguém. Não leve para a cadeia. Então, digamos, todas essas medidas teriam que ser uniformizadas e replicadas através do governo federal. Você pega o Flávio Dino lá no Maranhão, o que ele faz? Esforço para aumentar as UTIs, e agora fez algo relevante, aí, que foi esse evento virtual para amparar os músicos. Aqui você tem, em todo lugar aí, você tem a quebradeira, você vai ter a quebradeira de empresas grandes, de empresas pequenas, e as pequenas, bares, restaurantes, setores de turismo aí, sufocadas. Então, todo esse aparato tem que combinar rapidez nas decisões da área federal, acionar bancos, acionar Receita, acionar tudo, e na ponta, os setores que vão levar a informação na ponta, as associações empresariais pequenas, médias e grandes. Quem é que vai fazer isso? O Paulo Guedes vai fazer isso? Esse ministro da Saúde que veio lá do interior, aí não tem noção do que é essa complexidade. Porque os grandes problemas, a parceria com os estados, quem é que vai fazer? O Bolsonaro. Então, digamos, você tem um jogo pela frente aí. Um outro ponto, esse negócio da doença, do remédio aí do Bolsonaro, nós trouxemos informações da imprensa asiática, mostrando todos os problemas que estão ocorrendo com quem está consumindo esse remédio indicado pelo Bolsonaro. Está lá no GGN. Problemas sérios de saúde aí, porque é um remédio que tem que ser tomado sob estrito controle. E esse sujeito estimula como se fosse a salvação dele. Ele não está pensando na salvação do país e dos doentes, ele está pensando na salvação dele. E como ele não tem noção nenhuma do que fazer, então ele fica esperando o milagre, que nem o Trump mesmo, né? Que nem o Trump. Então nós temos algumas estruturas que começam a se organizar e que estariam disponíveis se tivesse governo. A estrutura da justiça hoje, com o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça, que tem condição de se espraiar, convencer o Tribunal de Justiça de São Paulo a parar com essa loucura de pegar qualquer menino aí com droga e condenar a 1 ano e meio de prisão. O Conselho Nacional de Justiça tem soltado recomendações relevantes aí. Você tem a estrutura de Tribunal de Contas que começa a atuar. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Contas do município, o pessoal sério lá, não é esse pessoal que abriu a guarda aí para o Banco Pactual, aí, nesse caso da Zona Azul. Aí. E tem condição de articular com... Então, essas articulações, elas não ganham rapidez e eficácia se não tiver a coordenação central. Então, quem vai fazer a coordenação central? Você vai ter agora um processo de impeachment complicado, ou Bolsonaro sai e entra o Mourão também, que você não sabe o Mourão. O Mourão é mais racional, mas você não sabe qual é
Os militares, aí depois do comportamento do Alberto Heleno e desse contra-almirante da Anvisa, você não sabe qual é a deles. Qual é o discurso que faz para dentro, qual é o discurso que faz para fora. O ideal seria a Câmara, com o Rodrigo Maia, que tem tido um comportamento mais firme aí até agora, fazer essa articulação. Agora, um ponto que é muito importante, vamos pegar o que está se fazendo aqui o Dória e o Witzel. O Dória só sabe falar para as empresas. Ele entra no orgasmo quando estou falando com as empresas, com as multinacionais. É importante essa cooperação das empresas, dos shoppings e tudo. Mas se você não tiver uma representação na ponta, os radares na ponta, para saber o que está acontecendo com periferia, com favela, o que está acontecendo com o sistema penitenciário, tudo isso é em vão. O morticínio vai acontecer da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, digamos, todo aquele conjunto de conselhos que foi criado aí a partir da Constituição, que passou por tantos governos, que começava a se fortalecer e tudo foi desmanchado por esses unos aí, todos os unos, não é só o Bolsonaro, não. O Dória é um uno que sabe usar os talheres aí. Tem que ser reconstituídos. A questão da democracia, ela é eficaz por conta disso. Quando ela dá voz para todos os setores, você tem um equilíbrio. Se tem um equilíbrio, se tem exageros contra um setor, você fica sabendo. Então você tem uma pressão geral em cima do governante para que ele... É por isso que se equilibra a democracia. Aí que está a beleza da democracia. Quando você tira a voz de todos esses setores, porque tudo é comunista, é cubano, essas maluquices que fizeram aí, você desarma o governo, desmobiliza o governo. Sabe? Então você tem que recuperar esse ponto. O Dória, se ele fosse minimamente inteligente aí, além de falar para os empresários, ele estava chamando aí os conselhos, estava chamando representantes de Paraisópolis, dessas favelas que foram massacradas aí por sua polícia, e conversando e montando fóruns de informação. O que está acontecendo lá? E acionando. Daí você pega o seguinte, quais os instrumentos que eu tenho aqui? Eu tenho os instrumentos da Secretaria da Saúde, eu tenho o que eu posso mobilizar do setor privado, eu vou conversar com os hospitais assim, assado, eu vou conversar com os hotéis assim, assado, e daí eu vou ter na ponta todo aquele conjunto de informações que vai me passar o que eu preciso. Qual é o problema que está dando hoje? Está dando lá em Guarulhos, está dando lá em Paraisópolis, está dando lá em outra favela. Então aciona, é assim que faz o governante, Dória. Não é simplesmente fazer uma reunião, fazer um discurso articulado, sem ter estratégias e estruturas de gestão. Estou falando com Dória porque o próprio Witzel, que apesar de ser ter uma política genocida minimamente racional, porque o Bolsonaro não adianta, né? Bolsonaro não adianta. O Bolsonaro, ele está em surto, não é possível. Esse acúmulo de bobagens, né? Ontem a gente mostrou aqui você pega a Itália. Todo o surto começou num jogo de futebol que contaminou meio mundo, lá em Bolonha. Nós trouxemos informações de jornais da Ásia, mostrando que lá todo o surto começou no Irã, com os templos aí, com aquelas reuniões de milhares de pessoas em templos. E aqui o Bolsonaro vai no grande programa do Ratinho e diz o seguinte, não, tem que deixar solto aí, os pastores são responsáveis, eles vão ver o que é melhor ou não. Futebol tem que dar um pouco de alegria para... Então você vê que o grau de alienação dele não é normal. Ontem eu indiquei aqui, vejam aí a entrevista que nós fizemos com o Zé Belisário, que é um grande psiquiatra, o comportamento dele é de sociopata. Não estou dizendo que ele é sociopata, e nem o Belisário disse isso, porque não é cliente dele. Mas o comportamento público dele, como presidente, se enquadra na categoria de sociopata. Vou pegar aqui algumas questões aqui. Será que a economia irá quebrar? Nós vamos ter um tranco pela frente. Mais uma vez, isso obriga a esse pacto nacional. Esse negócio de dizer que vai cair, vai ficar 0% ou menos 0,1%, isso é coisa do Guedes, daquele secretário de política econômica dele, aí, que é um terraplanista também. A queda vai ser grande. A queda vai ser mais de 5%. Em cima de uma economia depauperada aí pelas quedas de 2015 e tudo. E veja bem, gente, agora quando vem a conta... a gente nem vai falar, nem te disse, né?
A Espanha, um dos pontos centrais da Espanha é fortalecer o setor industrial, que também com esse negócio de livre fluxo de capitais foi esmerilhado nesse período. Você pega o Brasil aqui hoje, qual o grande problema brasileiro? A indústria foi destruída por 20 anos aí de políticas cambiais terríveis aí, que passou por todos os governos. Foi destruída nesse período. Então, digamos, você vai ter que ter essa reconstrução da política industrial. A única coisa que sobrou de relevante mesmo aí foi a questão das reservas cambiais. Aliás, tem uma grande economista que ontem fez uma baita de uma defesa, não podemos abrir mão das reservas, efetivamente. Mas você vê, quando deu em 2015, 2016, aquele tiroteio, ela propunha a dominância fiscal. Você pega esses teóricos, o que é a dominância fiscal? A política monetária e fiscal não tem mais jeito, não segura a inflação. Você tinha um baita desajuste nos preços aí que provocou inflação. Daí você dava um baita tranco na política monetária e não segura a inflação. Não segura porque você teve um aumento de custos extraordinário. Então tem que vender as reservas cambiais. Na ocasião, falei, seria uma loucura monumental. Então a âncora que nós temos hoje são as reservas cambiais. E você tem aí um movimento do Banco Central americano que vai dar um apoio aí para segurar o dólar aí em países emergentes. Né? Nós temos vários pontos aí, essa questão do emprego. Aí que está o negócio. Você tem que ter políticas públicas que preservem o emprego. De que maneira que você preserva o emprego? Se a empresa está parada, você não tem como preservar o emprego. Então tem que entrar o governo, tem que entrar o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que nós já dissemos aí lá atrás. Você tem ferramentas. O Fundo de Amparo ao Trabalhador não tem todo o recurso. Põe recurso orçamentário lá. Bolsa Família. Esses R$ 200 é aviltante. Põe recurso lá. Então você tem ferramentas. Você tem ferramentas que permitem aí, mesmo a questão dos autônomos aí, dos que vivem de bico. Você tem maneiras aí de cadastrar cesta básica. Você vai ter que ter cesta básica aí nos estados e municípios. Agora, o emprego, a maneira de preservar o emprego é permitir, digamos, essas licenças com quebra de parte da remuneração, mas complementado pelo governo. Esse negócio do Paulo Guedes de soltar 13º para aposentado, ele é um completo aloprado. O aposentado ele tem um ganho garantido. Ele tem um ganho garantido. Tudo bem, você fala, vai precisar de um pouco mais para remédio, isso e aquilo, mas a prioridade não é ele. A prioridade é o que vive de bico. É o morador de rua, é o sujeito que não tem a rede de proteção social. Essa informalização do emprego que ocorreu depois da lei, da flexibilização das leis trabalhistas com o Temer, aí, criou uma multidão de desamparados. Então não tem... O que a Espanha fez aí? Quem tiver autônomo que entrar nessa situação, pela Previdência Social lá, vai ser equiparado ao trabalhador que está em casa aí por problemas de saúde. Você equipara e paga ele, mesmo ele não sendo contribuinte. Digamos, todo esse conjunto de situações exige desprendimento, você abrir mão das loucuras ideológicas aí, tanto dos Bolsonaro quanto dos Paulo Guedes aí. Isso é loucura ideológica. Loucura ideológica. É um pessoal que não consegue pensar fora da forminha aí. Fora da forminha. A saúde começa a trazer os cubanos de volta agora. Agora eu vou te falar, viu? A opinião pública brasileira, midiática também, é totalmente desesperadora. Né? Quando teve esse negócio dos cubanos, quem conhece minimamente o interior sabia da relevância dos cubanos para o atendimento das populações do interior. A relevância para os índios, populações indígenas, quilombolas e tudo. Acabam... O máximo que fizeram foi tratar como se fosse uma extravagância do sujeito que acha que os cubanos vão instituir guerrilha no país. Meu Deus, não teve capacidade de indignação nenhuma. O antipetismo era um negócio tão forte que aceitavam-se medidas que representavam a morte de pessoas, como se fosse uma mera extravagância de um imbecil que vai fazer o trabalho que a gente quer e depois a gente tira. Bom, agora chegou a hora. Chegou a hora. Temos um caminho pela frente
pela frente aí, mas o primeiro passo é a interdição de Bolsonaro. Tá, se não quiser tirar, tem essa associação, um grupo de advogados que entrou com esse negócio pedindo a interdição, pedindo o Reale pedindo junta médica e tudo. Alguma coisa tem que ser feita para afastá-lo. Afastá-lo. Se não querem tirar, porque se sai agora, tem que sair Mourão, seja lá o que for, tem que encontrar um caminho. Esse é o ponto central. O país não segura com o Bolsonaro. Porque, principalmente, você vai ter que criar um comitê de alto nível aí, que tem que ser pela Câmara de Deputados. Um comitê que tem que ter todos os governadores juntos nesse comitê. Tem que ter todos os órgãos, os principais órgãos de justiça, tribunais de contas, tudo que é estrutura institucional tem que estar nesse comitê. Para que as decisões sendo tomadas, elas caminhem que nem um raio até a ponta do Estado brasileiro e depois até a ponta dos cidadãos brasileiros. Então, é esse o caminho. É esse o caminho. Aliás, tem uma cena hoje dos médicos cubanos chegando na Itália e sendo aplaudidos. Mas é demais, né? É demais como que um país como o Brasil chegou nesse nível de degeneração, enquanto as pessoas que foram responsáveis por isso, que nem Luiz Roberto Barroso falava, é um novo iluminismo, é o fim da Idade Média, é o começo da civilização. Meu Deus! A única coisa que salva nisso tudo é que a gente consegue entender ao vivo e em cores por que o Brasil nunca foi um país desenvolvido. O subdesenvolvimento estava realmente nas figuras que deveriam representar o país. Aliás, em outras épocas nós tivemos elites mais capacitadas aí. O país era desse tamaninho, mas você tinha um cérebro um pouco maior. Mas o oportunismo com que veio aí nesses ministros do Supremo, e não são os ministros que são vaiados, não. São aqueles ministros que servem de álibi para os unos aí começarem a atacar o Supremo. Graças a esses ministros, os outros não deixam esses ministros trabalharem e tudo. Sérgio Moro, o que é Sérgio Moro, gente? A falta de visão dele sobre política de segurança, sobre coisas mínimas de gestão, é um desinformado absoluto. Ele fica meio injuriado quando se fala que ele é provinciano. Não, o Paraná tem grandes intelectuais que são do Paraná e têm visão de mundo. Ele é um provinciano sem nenhuma noção, de uma mediocridade nunca vista no ministro da Justiça, né? Nunca visto no ministro da Justiça. Essa questão penitenciária dele, como 2 e 2 são 4, ele vai levar um motim em todos os presídios. Essa história de pegar os que vão morrer, deixar de lado, quando começar a acumular corpos aí, vai ser motim em todos os presídios. Daí ele vai colocar o quê? A Força Nacional para matar prisioneiro. Sabe qual vai ser a reação dos prisioneiros? Cuspir. Vão cuspir coronavírus. E tomara que de apaniguado em apaniguado chegue até o gabinete do ministro da Justiça. Porque o que ele está jogando em risco não é ele que está protegido lá, está jogando em risco a família brasileira aqui com essas loucuras. Bom, pessoal, é isso aí. Sabe o que eu vou fazer agora para acalmar? Eu vou ter um almoço virtual com as minhas meninas. Nós vamos botar aqui na mesa um computador ligado num sistema de informação, elas vão colocar, mas a gente não vai ter aquilo que humaniza tudo, que é o abraço de pai, o abraço amigo. Esse nós estamos guardando aqui para quando o carnaval chegar. E quando o carnaval chegar, esses defensores da morte aí não vão estar aqui para atrapalhar. Um abraço aí, pessoal.